Há canções que marcam época, e esta é uma delas. Gostaria Estamos mais uma vez começando Manhãs com Esperança. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante: a nova vida com Cristo. Um novo coração. Bem, bom dia a todos que estão acessando essa live nessa manhã. Que o Senhor nosso Deus abençoe profundamente a sua vida, sua casa, sua família. Sejam todos muito bem-vindos a mais este momento onde nós vamos compartilhar, a palavra de Deus. Estes momentos que traz esperança para o nosso coração. Talvez você tenha acordado hoje com o coração cheio de alegria, transbordando de alegria. Mas talvez tenha acordado preocupado com alguma situação difícil, algum problema. Ou talvez você esteja carregando uma preocupação
que ninguém conhece. Mas eu quero começar nessa manhã, mais uma vez, lembrando você de uma verdade. O Senhor nosso Deus ainda pode fazer coisas novas em nossas vidas. Ele pode transformar a nossa vida, Ele pode nos dar um novo coração. Eu sei que talvez existam coisas dentro de nós que, se a gente for sincero, vamos reconhecer que precisam ser melhoradas, que precisam ser transformadas. São pensamentos que precisam mudar, né? Aquelas feridas na alma que precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas. Atitudes que desagradam e precisam ser abandonadas. E até mesmo áreas da nossa vida que precisam ser entregues novamente nas mãos de Deus. E hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre um novo coração. E para isso nós vamos olhar para a história de um homem muito conhecido na Bíblia, que conhecia profundamente a presença de Deus, mas que também cometeu erros muito graves. Você já deve saber quem é esse homem, né? Foi Davi. Isso mesmo, o rei Davi. Só que quando Davi percebeu a gravidade do seu pecado, o que ele fez? Ele não tentou esconder a sua situação de Deus, a sua triste situação. Ele clamou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Mas antes de nós entrarmos na mensagem, vamos ouvir mais uma música juntos. E enquanto isso, compartilhe essa live, convide outros para que possam estar juntos, né? Poder ouvir a mensagem da palavra de Deus nessa manhã. Vamos ouvir mais uma música. Há sempre alguém que não provou do grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor para me guiar com o seu amor tão puro e bom, que Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Posso perder todos meus bens e um bom amigo me faltar. Pode, meu Pai, me abandonar, que Ele está sempre ao meu redor para me guiar.
sempre está ao meu redor pra me guiar com seu amor tão puro e bom, que Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Não sei dizer o que senti quando Jesus me redimiu. Desde então eu percebi que Ele está sempre ao meu redor pra me guiar, ao meu redor Deus sempre está, ao meu redor pra me guiar com seu amor tão puro e bom, que Ele está sempre ao meu redor pra me guiar, ao meu redor Deus sempre está, ao meu redor pra me guiar com seu amor tão puro e bom, que Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Que alguns irmãos entraram depois, então eu quero dar minhas boas-vindas a você que está chegando agora na live. Seja muito bem-vindo ao Manhãs com Esperança, né? Que Deus abençoe sua vida, seu trabalho, sua família, sua casa. E se puder, participe conosco até o final. É uma alegria, né, saber que mesmo a gente estando em lugares bem diferentes, podemos começar um dia juntos, louvando e buscando a presença de Deus. E se você conhece alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança hoje, nós vamos falar sobre um novo coração, uma nova vida. Então compartilhe essa live. Talvez essa mensagem chegue justamente, né, ao coração de alguém que está precisando de um novo começo, um novo coração. Por isso, fique comigo por alguns minutos. Né, daqui a pouco nós vamos ler juntos a palavra de Deus. Enquanto isso, vamos ouvir mais um louvor. Enquanto nós ouvimos este louvor, eu quero que você pense numa pergunta muito importante. Existe alguma área na sua vida que você gostaria que Deus renovasse? Talvez a sua vida espiritual, uma maneira de você pensar, um relacionamento. Talvez seja algo que aconteceu lá no passado, mas ainda pesa aqui dentro do seu coração.
Coloque tudo isso diante do Senhor nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele continua sendo o Deus que transforma vidas. Amém? Vamos continuar ouvindo o louvor. Bem, nós estamos chegando agora no momento que a gente considera mais importante da nossa manhã, que é o momento de nós ouvirmos juntos, né, a mensagem que Deus tem para nós. E eu quero pedir a você que continue compartilhando a live e fique comigo até o final. Hoje nós vamos falar sobre a nova vida com Cristo, um novo coração. Se você tem sua Bíblia perto de você, se você quiser abrir para acompanhar a leitura, é o Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. É um salmo bastante conhecido. O texto diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Bem, o Salmo 51, esse salmo que nós lemos, é uma oração que Davi faz a Deus. Né? Davi havia cometido um pecado muito grave. Havia errado profundamente diante de Deus. Mas existe algo que é muito importante na história de Davi. Ou seja, Davi, ele não tentou justificar seu erro.
Ao contrário, ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu a sua condição. Ele se arrependeu. E ele pediu que Deus fizesse algo, não no exterior, mas dentro dele. Ele não pediu apenas que Deus mudasse as circunstâncias, as consequências do erro. O que Davi pediu foi: cria em mim um coração puro. E isso é muito profundo. Porque muitas vezes nós queremos que Deus mude as situações que estão ao nosso redor. Mas Deus, Ele quer trabalhar aqui dentro, no nosso coração. Nós queremos que Deus mude as pessoas. Mas talvez Deus esteja dizendo: deixe-me começar a mudar você primeiro. E Deus diz isso porque Ele conhece o nosso coração. Davi era um homem que era muito conhecido por sua fé. Um homem que era conhecido segundo o coração de Deus. Mas isso não significa que ele fosse um homem perfeito. Ele errou, ele pecou e pecou feio. E o seu erro trouxe consequências dolorosas. E isso nos ensina algo que é muito importante. Ninguém, mas ninguém está acima da necessidade de permanecer vigilantes diante de Deus. Nós podemos conhecer a Bíblia toda, podemos orar, podemos frequentar todas as reuniões da igreja, podemos até servir o Senhor, podemos até aconselhar outras pessoas, mas ainda assim precisamos cuidar do nosso próprio coração. O Senhor Jesus, Ele disse em Mateus, capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne ela é fraca. E é por isso que nós precisamos permanecer sempre na presença de Deus, bem perto de Deus. Nós não podemos, de maneira nenhuma, brincar com aquilo que pode nos afastar da presença de Deus. Tem muitas pessoas que acham que são fortes espiritualmente e acham que podem brincar com o pecado. Mas não entende que o pecado pode ferir profundamente a nossa vida. O pecado ele nunca deve ser tratado como algo muito pequeno, algo que não tem importância. E Davi, ele descobriu isso de uma maneira muito dolorosa. Uma decisão errada, um interesse, trouxe consequências para uma vida, para a família. E a Bíblia, a palavra de Deus nos diz, em Romanos 3, versículo 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso significa que todos nós podemos cair como Davi caiu. Todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós precisamos do perdão. Todos nós precisamos da transformação que somente Deus pode realizar em nossa vida, em nosso coração. Talvez você tenha cometido um erro lá no passado. Talvez você tenha tomado uma decisão que hoje gostaria
de poder voltar atrás e mudar aquilo. Mas existe algo que você precisa entender. Nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos entregar o nosso presente, aquilo que nós estamos vivendo hoje, entregar a Deus. E o primeiro passo a ser tomado é justamente o arrependimento. O arrependimento, ele abre o caminho para um novo começo, para uma nova vida, para um novo coração. Sabe, Davi poderia ter agido de forma diferente. Davi poderia ter escondido o seu pecado, ele tinha poder para isso. Poderia ter criado desculpas, poderia ter colocado culpa em outra pessoa. Mas ele não fez isso. Ele reconheceu a sua condição e ele se arrependeu. E por isso ele clamou: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Meu irmão, isso é arrependimento. Não é apenas tristeza por algo que você fez e deu errado. É reconhecer o erro, é reconhecer o pecado, voltar-se para Deus e desejar viver de uma maneira diferente. Na Bíblia nós temos uma promessa maravilhosa de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que palavra maravilhosa. Ele pode nos purificar de toda injustiça. Deus, Ele nos perdoa. Deus, Ele restaura a nossa vida. Deus purifica a nossa vida. Deus oferece um novo começo, uma nova vida, um novo coração. Deus, Ele não quer apenas consertar o exterior. Davi, ele não pediu: Senhor, faça as pessoas esquecerem aquilo que aconteceu. Eu estou sofrendo, faça eles esquecer. Não, ele reconheceu o erro e ele diz: cria em mim um coração puro. Porque Davi, ele entendeu que Deus trabalha primeiro aqui dentro, no nosso coração. Nós podemos tentar mudar o nosso comportamento apenas por alguns dias. Podemos tentar parecer diferente diante das pessoas. Mas a verdadeira transformação começa aqui dentro do nosso coração. É por isso que Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém crê em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Em Cristo existe uma nova vida. Isso não significa que nós nunca vamos ter lutas. Não significa que nunca mais enfrentaremos tentações ou situações difíceis. Mas significa que agora pertencemos a Cristo e podemos caminhar com Ele em uma nova direção. Porque um novo coração produz uma nova maneira de viver. Quando Deus transforma o nosso interior, isso começa a aparecer na nossa vida, as pessoas começam a ver isso. Sabe por quê? Porque nós começamos a amar de maneira diferente, começamos a perdoar as pessoas de maneira diferente, a falar de maneira diferente, tratar as pessoas com mais carinho, né? Tratar as pessoas de maneira diferente.
começamos a abandonar tudo aquilo que nos afastava da presença de Deus. Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito. Não é frutos, é o fruto. Qual é este fruto? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa é a vida que Deus deseja produzir em nós. Não é apenas uma aparência religiosa, é uma nova vida, uma vida transformada. Agora, eu quero trazer essa mensagem para os nossos dias, para a nossa realidade que nós vivemos. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e esteja pensando, realmente eu preciso de um novo começo. Essa nova vida, esse novo coração. Talvez você tenha se afastado de Deus, talvez a sua vida espiritual tenha esfriado, você se afastou. Talvez você esteja carregando uma culpa porque você não confessou o erro. Talvez você tenha até mesmo perdido a alegria de servir o Senhor. Talvez exista algo dentro do coração que você sabe que você precisa entregar a Deus. Então não fique parando. Faça hoje a mesma oração que Davi fez. Não esconda da presença de Deus, não fuja do problema. Não tente resolver sozinho. Diga, Senhor, cria em mim um coração puro. Porque Deus ele não está interessado apenas naquilo que as pessoas conseguem enxergar. Deus está olhando para o nosso coração, nosso interior. E quando nós entregamos nosso coração a Ele, Ele começa uma obra de transformação em nossa vida. Agora eu quero que você pense por alguns segundos. Pare por alguns segundos aquilo que você está fazendo e pense um pouco. É um momento de que você possa refletir. Como está o seu coração hoje? Faça essa pergunta para você mesmo. Seu coração está em paz? Seu coração está cansado? Ferido? Seu coração está distante de Deus? Existe alguma coisa que você precisa hoje confessar ao Senhor? Existe alguma área na sua vida que precisa ser transformada, renovada? Talvez você tenha começado essa manhã preocupado com muitas coisas. Mas eu quero convidar você a entregar tudo isso, todas as suas preocupações, ansiedades. Tudo isso entregue a Deus. Não importa como você chegou aqui nessa manhã. Deus pode começar algo novo em você. Deus pode hoje te dar um novo coração. Porque o mesmo Deus que ouviu a oração de Davi continua ouvindo aqueles que se aproximam dele com sinceridade, né, e com o coração arrependido. Talvez você esteja pensando, como eu gostaria de começar tudo novamente. Então hoje é um bom dia para você fazer isso, começar novamente. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, então faça isso hoje, entregue sua vida a Jesus Cristo nessa manhã. Se por acaso você está afastado da presença de Deus, então volte.
Se você errou, se você pecou, então arrependa-se. Se você se sente apenas cansado das lutas, dos problemas, se aproxime mais de Deus, da comunhão com Deus, da comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Sabe, Jesus, o Senhor Jesus, Ele não veio para condenar aqueles que se arrependem. Ele não veio para isso, Ele veio para salvar. Ele veio para reconciliar o homem com Deus. E talvez hoje Deus esteja falando hoje ao seu coração. Filho, filha, volte para mim. Volte para a minha presença. Não endureça o seu coração. Faça como Davi, ore com sinceridade. Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Faça essa oração nessa manhã. Não adie mais. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa manhã, Senhor, terminarmos essa live, queremos colocar diante de Ti, Senhor, cada coração, cada um que esteve presente aqui, Senhor. Renova, Senhor, transforma a vida. Dê força, Senhor, para que possa estar vencendo as fraquezas, os erros, as preocupações. Perdoa-os, Pai, o pecado e traz de volta a alegria de estar sempre na Tua presença. Se alguém nesse momento que está precisando de uma nova vida, um novo coração, um novo começo, Senhor, alcança essa pessoa. Que ela possa compreender que ainda existe esperança. Em nome de Jesus. Amém, amém. Meu irmão, existe esperança. Eu quero deixar, como de costume faço todas as manhãs, deixar uma frase com você. Talvez você não possa mudar aquilo que aconteceu ontem, mas você pode entregar seu coração a Deus e permitir que Ele comece uma nova história, te dê uma nova vida, um novo coração. E se essa mensagem falou com você, compartilhe essa live com alguém que precisa ouvir que Deus quer e ainda pode transformar vidas. Amém? Muito obrigado, mas muito obrigado por você estar conosco em mais um Manhãs com Esperança. Obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho, a sua casa, a sua família. E durante esse dia que estamos iniciando, quando você olhar para a sua própria vida, lembre-se da oração de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que essa também seja a nossa oração nessa manhã. Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima live no Manhãs com Esperança. Amém? Antes de nós sairmos, vamos ouvir mais um louvor. Fonte de água viva jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. Quem quiser desta água, Jesus tem para dar. A fonte está correndo para todos saciar. Quem beber desta água jamais sede terá. Assim Jesus falou, eu posso confirmar. Como disse meu Jesus, assim aconteceu. Quando eu aceitei, esta fonte em mim nasceu.
água viva jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. Quando eu bebi da água que Jesus me deu, também dentro de mim uma fonte nasceu. A palavra de Deus é fonte de amor. O sangue de Jesus transforma o pecador. Se queres desta água, Jesus também te dá, e para toda a vida sempre dela terás. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando